Isso aí, 8 horas em ponto. Como o tempo é dinheiro, não dá pra gente se alongar muito. Vamos começar o nosso vídeo, né? Eu sei que muita gente agora está trabalhando, não espero também que entre muita gente. Só quem já está aqui para mim já é bem legal, porque já dá para fazer uma troca boa. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer a 2 grupos que eu faço parte. Primeiramente, eu quero agradecer a galera da Brasil Inova, que está aqui, e contar um pouquinho de como é que esse projeto surgiu, como é que a Brasil Inova surgiu. A Brasil Inova surgiu a partir de um webinar da Belpass, que estávamos assistindo semana passada, se não me engano foi na quarta-feira mesmo. Hoje completa uma semana que tudo começou. E ela estava falando sobre o curso dela, Criando Oportunidades, que é o curso que ela está lançando agora. Então, a partir dali, uma pessoa, o Fayad, ele lançou o telefone dele e falou assim: gente, vamos se juntar, vamos criar um grupo para a gente trocar ideias de empreendedorismo. Então, eu estava num seminário, aquele negócio de online com muitas pessoas, ele trava, destrava. Então, eu consegui pegar o telefone dele e falei assim: não, vou adicionar para ver qual vai ser desse grupo, né? E por incrível que pareça, me surpreendi. Uma ideia simples que era apenas de compartilhar a ideia, de conversar, de falar sobre empreendimento e tudo mais. A cada dia que passa é um projeto que vai crescendo. A gente surgiu apenas com a intenção de ajudar a quem estava ali no grupo, aquela troca de ideias só entre a gente. E o negócio foi um pouquinho além. Hoje os projetos já estão fluindo, já estão acontecendo e a gente está querendo mais e mais. Hoje o grupo tem 30 pessoas e a gente quer atrair mais gente, a gente quer falar com mais gente, a gente quer atingir mais pessoas. Então, quer dizer, aquele abraço para a galera do Brasil Inova que está aqui, a galera do Brasil Inova que vai assistir o vídeo. É graças ao apoio de vocês que essa transmissão está acontecendo. Aquele negócio, se não fosse vocês me motivarem a falar, não, você pode, você consegue, eu não estaria aqui. E a galera do blog Pilates, que, como eu já contei no outro vídeo, foi a partir de lá que eu conheci o Kenner. E do Kenner veio a Vol Pilates, que é uma empresa grande no ramo de Pilates, que me possibilitou escrever os artigos para o blog. E quer dizer, é a partir da necessidade de vocês que estão me assistindo que eu estou aqui hoje. Eu percebi, como eu já contei no outro vídeo, que a gente pode mais. A gente tem que sair da nossa caixinha e perceber que a gente pode ajudar os outros. O pouco que a gente sabe pode ajudar muito. Então, sem mais delongas, hoje o assunto do dia é Mindset e eu jogo a pergunta no ar. O que seria Mindset? Eu assisti vários vídeos, li várias coisas sobre, para tentar trazer um conteúdo mais robusto para passar para vocês. Só que eu percebi que cada pessoa tenta passar o Mindset de uma maneira. Tem pessoas que vão buscar a fundo da palavra, mind, mente, set, cenário, programação, conhecimento, enfim. No fundo, o Mindset nada mais é do que um mapa da nossa cabeça. Como é que o nosso cérebro é programado. Tem um professor que está na internet, está no YouTube, caso alguém queira seguir, que é o Conrado Adolfo. Ele trata o Mindset como se o nosso cérebro tivesse vários softwares, como se nós tivéssemos várias... Não vi quem me mandou um Mind, mas passou, desculpa. É o mapa da nossa cabeça. Então, quer dizer, a gente já vem programado e as crenças que vão se habituando em nossas vidas vão aumentando e isso vai prendendo a nossa evolução. Então, quer dizer, é a versão da crença limitante do mercado, da nossa criação, em confronto com aquilo que você vai vendo que, poxa, dá para fazer, mas eu posso ir por ali, por que eu não vou, o que está acontecendo? Então, o Mindset é isso, é um mapa de programação que cada um tem dentro de você. E a minha intenção hoje aqui é tentar passar para quem está me assistindo que a gente aplicar esse Mindset nosso. Que cada dia é um novo dia, a gente tem que buscar as oportunidades e falar assim, não, eu posso, eu vou conseguir vencer isso. Então, quer dizer, a gente tem que conseguir tentar quebrar aquelas crenças que são impregnadas dentro da gente. Essa semana eu conversei muito dentro do Brasil Inova e a gente debateu muito sobre isso. Eu falei bastante que nós vivemos numa sociedade que a crença é muito voltada ainda para você não acreditar nas oportunidades que você está enxergando. Ele busca você buscar o que é certo, o que é garantido. Então, eu cresci dentro de uma família que todo mundo falava, Felipe,
Quando você se formar, você tem que procurar um emprego fixo. Você tem que arrumar aquele emprego que vai te dar o salário certo. Você não pode ficar no duvidoso. Hoje você tem paciente, como todo mundo sabe, eu sou fisioterapeuta. Hoje você tem paciente, mas amanhã você não pode ter. E aí? O que vai ser de você? Qual vai ser o seu caminho? O que vai acontecer se você não tiver paciente? Mas eu percebi que aquilo ali não era o certo. Tinha alguma coisa errada naquela história. Que eu não podia me levar por essa crença de que, não, o salário fixo que é o certo, é o caminho. E não é. O mercado é muito grande, as oportunidades estão aí à torta e à direita, você tem uma oportunidade, você tem uma chance nova de crescer. Então é a hora que você tem que parar, pensar e falar assim, não, peraí. Isso funcionava assim, isso era muito bom lá na época de 1970, 1960, época que nasceram os nossos pais, até antes, 1950, isso realmente era muito importante. Você tinha que ter o salário fixo porque nem todo mundo tinha o pensamento empreendedor. Mas essa não é a nossa realidade hoje, esse não é o nosso mundo atual. Nosso mundo atual é de inovação, é de mudança. Então, quer dizer, se estamos no mundo atual de inovação, de mudança, de buscar oportunidades, por que eu vou continuar na mesma briga de que, poxa, não, eu dependo desse emprego, eu preciso trabalhar assim. Eu não estou feliz, mas eu preciso disso. Por quê? A oportunidade está aí, a gente tem que enxergar a oportunidade. E o grande problema das crenças limitadoras que a gente cria, que está embutido dentro da sociedade, está embutido dentro das pessoas. Boa, quem falou comigo agora foi a Thaís. É verdade, Thaís. A Thaís falou aqui agora que muitos fisioterapeutas que estão bem profissionalmente, eles acabaram atuando em outra área. Eles buscaram ser empreendedores em outra área. Isso é uma verdade, eles enxergaram uma brecha no mercado, eles enxergaram uma oportunidade e seguiram por esse caminho. A prova eu estou aqui, gente. Eu sou fisioterapeuta, mas eu enxerguei a oportunidade em outra área que eu vou contar um pouco da minha história para vocês perceberem. E o que a Paula acabou de falar, a gente não pode se limitar. A nossa mente é muito grande. O mundo é muito grande para a gente aceitar ficar dentro da caixinha. Isso a gente não pode aceitar. É isso aí, ó. A gente tem que se procurar sair da caixinha, Thaís. A gente não pode aceitar esse mundinho que foi criado perfeito e falar que essa é a verdadeira, é a verdade plena. Não é. O mundo está aí fora e o que eu ia falar antes é, nós somos nossos próprios sabotadores. Quando a gente permite que a nossa crença limitadora seja forte e decisiva na hora da gente fazer algo, a gente passa a ser sabotador de nós mesmos. Quantas vezes a gente já não percebeu que, poxa, eu posso fazer isso, mas lá no fundo tem uma vozinha que fala para você, pô, não faz não, vai dar errado. Hoje, conversando com as pessoas do grupo, eu cheguei à conclusão que no mundo existem 3 tipos de empreendedores. O empreendedor imediatista, o empreendedor que eu brinquei, que é o long time, e o empreendedor safo. O que é o empreendedor imediatista? Ele teve a ideia de abrir o negócio dele. Ele não calculou os riscos, ele não calculou quanto é que ele ia gastar para abrir aquele negócio, ele não pensou em nada. Ele teve a ideia e abriu. Sabe o que acontece quando o cara é um empreendedor imediatista? Ele tende a cometer falhas. Ele não se planejou, ele não calculou, ele não pensou o que tinha que estar por baixo, qual era o planejamento que ele tinha que ter para isso acontecer. Então, quer dizer, esse para mim é um empreendedor imediatista. O empreendedor long time, como eu disse, é aquele empreendedor que ele perde muito tempo calculando. Eu já fui esse empreendedor. Se hoje eu tenho um estúdio, eu dou graças a Deus, aos meus pais e ao meu sócio. Porque se eles não chegassem para mim e falassem, Felipe, perde medo, se arrisca, eu ia continuar no long time. Eu ia continuar sendo aquele cara de que, não, poxa, mas se eu fizer isso pode dar errado. Não, mas tem os impostos, tem o aluguel, tem o material, eu tenho tempo para dar certo. Isso a gente não pode fazer. A gente tem que ser um profissional safo. O que é o empreendedor safo? É aquele cara que ele viu a oportunidade, ele entendeu a necessidade que o mercado estava naquele momento, ele teve a ideia. Depois que ele teve a ideia, o que ele fez? Ele parou, planejou, calculou os riscos que ele poderia ter naquele momento. Não, eu vou abrir um negócio, mas eu sei que eu vou ter 3, 6 meses até conseguir captar cliente para o meu negócio dar certo, mas depois ele vai fluir. Então, o empreendedor safo, ele tenta associar todas as arestas que o mercado pode causar para ele, todos os riscos que ele pode ter, dentro do possível, e vai. Quando ele vai com planejamento na mão, organizado, e com o plano de negócio dele ali, se modificando conforme vai evoluindo, ele tem tudo para o negócio dele dar certo.
Um exemplo de eu ter mudado long time para o SAFO é a ideia do projeto Gestão para Todos. Vou contar um pouquinho dessa história do Gestão para Todos para quem não sabe. O que acontece? No vídeo passado eu contei, mas vou repetir porque não custa nada, pode ser que você esteja assistindo só hoje. Eu já venho há um ano participando de alguns grupos falando sobre Pilates e a parte administrativa dele. Como é que é importante você planejar antes de fazer algo. Como a Paula acabou de falar, como eu reduzir os riscos com o meu planejamento. E eu tenho falado muito sobre isso, porque muitas pessoas perguntam, Felipe, como é que eu faço para planejar meus custos, como é que eu controlo o que entra e o que sai da empresa. Então eu venho falando muito sobre isso. E eu percebi uma demanda dentro do mercado que necessitava realmente dessa troca, desse bate-papo. O tempo foi passando, as trocas continuaram, as pessoas continuaram acreditando no que eu estava falando, porque o que eu sempre brinco, meu conhecimento não é gigantesco, eu não sou o que sabe mais, eu não sou o que domina mais, mas eu tento passar um pouco o que eu sei para mostrar que pode dar certo. E se você planejar, se você se organizar, tem tudo para dar certo. Então o que acontece? O Gestão para Todos começou ano passado, mas ano passado eu ainda estava no long time, né? Eu estava naquela, não, é um projeto que eu quero, mas é um projeto que eu não sei se vai dar certo. Eu não calculei o risco se ia dar certo ou não, eu estava com muito medo, eu estava fazendo muito cálculo, estava pensando muito. Aí quando surgiu a Brasil Inova, vou falar muito da Brasil Inova porque realmente essa galera tem me ajudado muito a vencer as minhas crenças limitantes, eu falei assim, não, opa, agora é a hora. Acompanhando pessoas como Érico Rocha, Conrado Adolfo, Bel Pesce e outras pessoas que estão nesse meio de empreender ajudando ao próximo, eu percebi, não, vem cá, ao invés de eu ficar falando para um ou dois, três, vamos tentar falar para todo mundo. Então o que eu parei e pensei? Eu falei assim, opa, vamos sair do long time, vamos tornar o SAFO. Eu não podia simplesmente criar o canal, eu não podia simplesmente criar a transmissão ao vivo no Periscope sem ter como passar para as outras pessoas que não estão no Periscope agora comigo saberem o que está acontecendo. Então o que aconteceu? O que eu fiz? Eu parei, pensei e tracei o projeto. Eu fiz o meu plano de negócio, eu fiz o meu canvas sobre o projeto de Gestão para Todos. Como é que eu organizei? Então vamos lá. Eu parei e pensei, não, eu vou fazer o Periscope, tá, mas eu preciso de um meio para transmitir para as pessoas o que eu estava falando. Então se eu preciso de um meio, eu vou ter que fazer um canal no YouTube. Eu vou ter que arrumar uma plataforma para deixar esse vídeo à disposição. Criei o canal no YouTube, logo depois que eu criei o Periscope. Depois do canal do YouTube eu parei e pensei, opa, não, mas eu vou precisar de mais coisa. Não basta eu só fazer o canal do YouTube se eu não tiver como passar essa informação, que o vídeo está ali. Então com isso eu criei a página no Facebook. Eu criei a página no Facebook com o único intuito de passar as ideias de gestão, passar algumas dicas que já tem alguns artigos lá, caso você queira ler, sobre como calcular os seus custos, como você pode definir o seu contrato, como você definir qual vai ser o local onde você vai abrir seu estúdio, a sua clínica, seu consultório, o seu negócio. E um meio para eu divulgar os vídeos, eu precisava levar para as pessoas. E hoje as redes sociais é muito forte nisso, então eu precisava de uma página para divulgar isso. E o tempo vai passando, as coisas vão surgindo. A Bel Pesce fala isso, quando você começa a fazer o Canvas ele não é estático, ele é muito dinâmico. Então quer dizer, cada hora que você coloca o seu plano em prática, novas coisas acontecem. Então hoje já existem pessoas que chegam para mim, não, Felipe, vamos fazer uma página, vamos fazer um website para você divulgar isso. Vamos montar um estúdio para você fazer uma gravação melhor, de melhor qualidade, de melhor áudio, de melhor imagem. Então quer dizer, o projeto que começou só com a intenção de ajudar, a cada dia que passa tem crescido mais e mais. Então quer dizer, quando eu comecei, a minha intenção era só passar um pouco da minha vivência, porque afinal de contas eu tenho apenas 29 anos de idade, tenho 6 anos de formado só, mas eu queria passar isso para as pessoas. Então criei o projeto, toquei o projeto e a cada dia que passa o projeto vai modificando. O meu plano de negócio está mudando. Então ele não para, ele não é estático, ele é dinâmico. Então é isso. O Gestão para Todos começou assim e ele tem muito para crescer. Então o que eu quero dizer com isso? Se eu fosse me permitir ficar naquela minha crença limitadora de long time, eu ainda estava no long time. Eu não teria me tornado uma pessoa SAF, eu não teria pego e feito, pego e gravado, pego e transmitido para vocês. Porque é difícil você estar numa sala vazia, sem ninguém, conversar com um celular ou com uma câmera e passar o que você quer passar. Então essa é a história do Gestão para Todos.
Partindo disso, eu vou voltar um pouquinho e vou contar um pouco do meu mindset. Ó. Como é que surgiu a minha percepção das minhas crenças e como é que eu comecei a quebrar elas. Eu não sabia o que era mindset. Eu não sabia o que era programação neurolinguística da pessoa. Eu não fazia a menor ideia do que era isso. Mas indiretamente eu percebi que existiam coisas dentro de mim que me limitavam. Eu sentia que existiam coisas dentro de mim que não estava legal, que estava errado. Ó. Que foi a história que eu contei ainda há pouco. Ó. Como eu cresci dentro daquela história de que ó, você precisa ter um emprego fixo, eu precisava quebrar essa crença dentro de mim. Porque por mais que da boca saísse palavras de que não vou fazer, lá dentro ainda tinha aquela pessoa que não, poxa, ó, vai abrir o concurso tal, Felipe. Ó. Se eu fosse você, eu fazia. Porque de repente vai que a sua mãe tem razão nessa hora. Vai que ela está certa no que ela está falando. Afinal de contas, a gente sempre tem a certeza que a mãe nunca erra, né? Então, mas eu falei assim, não é esse o caminho, não é isso que eu quero. Eu não nasci para ser índio, eu não nasci para ser chefe. Eu nasci para tentar encontrar as oportunidades que o mercado me oferecia para crescer. Então, o que aconteceu? Eu me formei, cheguei a trabalhar de carteira assinada e foi um tempo curto. Eu saí dessa empresa de carteira assinada, fui para uma outra clínica que eu era meio que coringa, né? Eu trabalhava com dias diferentes, não era um dia contínuo ali dentro, mas eu estava ali. Então era um emprego que eu tinha uma rotina, que eu tinha um chefe, que eu tinha alguém a responder. Eu falei, pô, isso não está legal ainda. Essa história de salário fixo não está boa, não é isso que eu quero. O que eu fiz? Eu cheguei para o meu chefe sem ver oportunidade, emprego fixo nenhum certo. Eu falei, patrão, não dá mais para mim. Eu preciso cair no mundo. Eu preciso ver o que o mundo lá fora está guardando para mim. Saí dessa clínica, eu tinha apenas 2 pacientes nessa época e morava com meus pais ainda. E falei assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, vamos embora, vamos ver no que vai dar. Graças a Deus eu não tinha grandes dificuldades financeiras nessa época, porque como eu falei, eu morava com os meus pais, eles estavam ali me ajudando sempre. Mas falei assim, não, vamos embora, cair no mundo, vamos ver no que vai dar. Desses 2 pacientes, o que eu decidi fazer? Não, só os 2 pacientes não vai dar para me sustentar, não vai dar para eu pensar em ter uma família, construir uma vida. Até mesmo como a Paula falou hoje, a gente vem ao mundo para 3 coisas. Vou mudar um pouco o seu texto, tá, Paula? Ela, se eu não me engano, ela falou que as 3 coisas que a gente vê ao mundo é construir uma família, ter um filho e, no meu caso, encontrar oportunidades. Eu vim ao mundo para encontrar oportunidades e ajudar o próximo. Eu sempre tive essa certeza dentro de mim. Então, quer dizer, eu saí da empresa, saí daquele emprego fixo e percebi, não, se eu sair para o mercado eu vou ser mais um. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para as pessoas falarem assim, não, poxa, esse profissional tem cara de ser bom, vamos ver como é que é. Então, eu saí dessa empresa, criei com a minha marca. Eu tinha contratado uma empresa de publicidade para definir uma logomarca para mim. Então, saí dessa empresa, criei uma logomarca, a mesma empresa que criou a minha marca, meu logotipo, ela criou meu material de divulgação. Então, fiz folheto, criei página no Facebook, botei anúncio na época que era permitido em sites de anúncio, expandi. Eu falei assim, não, já que é esse caminho que eu quero fazer, se eu quero arriscar ser autônomo, então vamos expandir, vamos jogar no mercado meu nome. E eu fiz. Só que não era aquilo ainda percebi que é o que eu falo sempre, o fisioterapeuta tem uma vida profissional muito curta. Infelizmente, como a gente depende do nosso corpo, e a gente, como trata o corpo do próximo, a gente percebe que a gente acaba ficando velho. As dores chegam para todos. A artrose é o que acontece para todo mundo. Não é só para o meu paciente que está ali, que tem 90 anos, que vai ter artrose. Eu tenho grande chance de ter artrose muito antes disso. Porque como eu dependo do meu corpo, por mais que eu use a minha inteligência para tratar, às vezes eu acabo fazendo força, eu acabo sobrecarregando o meu disco, eu acabo sobrecarregando a minha articulação. Não vou entrar muito nesse mérito técnico, tá? Mas eu acabo sobrecarregando o meu corpo. Isso reduz a minha capacidade profissional, isso reduz o meu tempo de ação. Então eu comecei a conversar com um grande amigo que hoje é um irmão sócio da minha vida e eu falei assim, cara, a gente vai ficar velho e se a gente continuar no mercado como a gente está, a gente vai perder campo, a gente vai perder dinheiro. Se hoje a gente está conseguindo guardar alguma coisa, a gente tem que pegar esse dinheiro e investir em algum negócio, que foi a hora que, voltando lá na história do long time, eu me tornei uma pessoa que queria investir, eu queria empreender, mas era um empreendedor com medo. Era um empreendedor que calculava muito. Era um empreendedor que estava ali, eu vou fazer, eu quero fazer,
A oportunidade está aí. Aí chegou meu pai, chegou meu sócio, pô, você vai fazer. Então, ano passado surgiu a possibilidade de abrir o meu negócio. Ou melhor, abrir não. Comprar uma empresa que estava com alguns problemas administrativos e tocar esse negócio. Transformar algo no local correto em um negócio produtivo. Graças a Deus, hoje, estamos no mercado já do Pilates, na nossa direção há 1 ano, e eu posso falar que muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Vou falar que o meu plano de negócio de investimento está perfeito? Ainda não. Eu brinco, quando a gente abriu, eu cheguei para o meu sócio e falei assim, a gente vai arriscar? Então tá bom. Então se a gente vai arriscar direito, a gente vai se tornar profissionais safos. E eu falei para ele, cara, a gente tem 2 anos para transformar essa unidade em referência. Eu quero que as pessoas que estejam passando na rua falem assim, não, pô, você quer ir no lugar tal? O lugar tal fica perto daquele outro lugar. Que eu não vou fazer merchandising do meu estúdio agora. Mas eu quero que as pessoas que estão aqui na minha localidade percebam onde eu estou, entendam onde eu estou. Eu quero ser referência nesse negócio que eu estou. Por que eu quero ser referência? Porque eu percebi que dentro do meio do Pilates não basta você ter uma unidade. Você tem que crescer, você tem que franquear a sua unidade, você tem que abrir novas unidades, você tem que expandir a sua marca para você ser conhecido, para você tornar aquela oportunidade que você percebeu em real. Um exemplo que eu vou contar agora, antes de eu contar do empreendimento que eu já contei, que foi Gestão para Todos, que surgiu logo depois, eu vou contar a história de um rapaz que eu conheci através de um dos grupos de Pilates, de um dos grupos dos proprietários de Pilates. O nome dele é Paulo, ele é engenheiro de produção, a formação base dele é engenheiro de produção. Mas por que eu estou contando a história do Paulo? Pô, o Paulo é engenheiro, você está falando de oportunidade, você está falando para a galera de fisioterapia, de medicina, de nutrição. O que o Paulo de engenharia tem a ver com isso? Aí é que tá. O que o Paulo me contou, dentre várias conversas que a gente teve? O Paulo é engenheiro, mas a irmã dele é fisioterapeuta. E ele fez uma pergunta para ela muito simples, que todo empreendedor tem que fazer para você. Eu digo todo empreendedor não, eu digo toda pessoa deve se fazer essa pergunta quando se forma, ou quando decide traçar a sua vida. Ele chegou para a irmã dele e perguntou assim, Dânia, o que você quer ser daqui a 10 anos? Qual é a sua meta? O que você tem traçado para o seu futuro? Ele virou para mim e falou, Felipe, minha irmã não sabia o que queria ser em 10 anos. Aí ele falou que ele chegou para a Dani e falou assim, não, Dani, vem cá, eu vou te ajudar. A oportunidade do mercado está aí. Pilates está bombando. Está todo mundo falando de Pilates em todos os cantos. Pilates é a solução para você perceber que você vai empreender lá na frente. E o que ele fez? Ele abriu o primeiro estúdio de Pilates dele há 5 anos atrás. E ele traçou uma meta. Qual é a meta dele? Ele quer abrir um estúdio de Pilates por ano. Não em estúdio, um por ano ele quer abrir. E ele está conseguindo. Ele traçou o plano de negócio dele, ele traçou os objetivos dele e ele está crescendo. Então o que isso prova? Que se você observar a oportunidade, larga a mão de ser um long time, passa a ser um empreendedor safo. Não seja imediatista, ele não foi imediatista. Ele calculou e percebeu que tinha condições de crescer. Ele tinha total condições de dar certo. Então, quer dizer, se ele percebeu isso, você também pode perceber. A oportunidade está aí, a oportunidade está batendo na nossa porta. Fala, Karine, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos tocar daqui. Então, quer dizer, ele percebeu a oportunidade, ele viu e ele fez. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que parar de ser os nossos sabotadores. A gente tem que entender qual é a nossa crença, perceber, dá para mudar e vencer. Porque o que acontece? A gente tem que parar com essa história de que eu não consigo e passar a falar assim, eu posso, eu quero, eu consigo. O mercado está aí, minha gente. Não dá para a gente não aceitar o que as pessoas falam. Poxa, voltando para a minha história, eu vou contar a história de uma outra pessoa que eu conversei essa semana, porque foi muito bate-papo. Depois que você conta para as pessoas qual é o seu projeto, as pessoas se empolgam. E começa a falar assim, pô, Felipe, é legal e tal. Mas sempre tem aquela pessoa que fala assim, poxa, mas será? Eu vou contar a história de um outro paciente que eu tenho. Não vou citar o nome dele, que pode ser que ele assista o vídeo e fique chateado comigo. Mas eu estava contando para ele a ideia das pessoas chegarem para mim e falarem assim, pô, Felipe, por que você não monta um curso de gestão? E eu sou uma pessoa que eu tenho muito receio, ainda tenho uma crença limitadora muito forte dentro de mim, que eu venho quebrando pouco a pouco. E os vídeos ao vivo me facilitaram muito nisso, que é exatamente de, poxa, será que realmente eu sei?
será que eu realmente, aquilo que eu acho certo? Eu vou explicar para vocês porque eu estou dando essas pausas, tá? Porque eu estou vendo os coraçõezinhos subindo do meu lado direito e o vídeo de vez em quando trava para mim. Então quando eu vejo travar eu pauso. Eu não sei se está travando para vocês desse lado, tá? Mas voltando. Aí o que aconteceu no meu bate-papo com esse paciente? Ele chegou e falou: pô, Felipe, a ideia é legal e tal, mas quem é você? Então, toda vez que eu perceber que o vídeo está travando, eu vou dar uma segurada para ver se ele destrave e vai, tá? Então, voltando à história do meu paciente, ele chegou para mim e falou assim: tá, Felipe, pô, legal, seu projeto é maneiro, você está querendo ajudar as pessoas, você está querendo passar informação, mas quem é você? Ele me passou a crença limitadora dele para mim. E hoje eu já venci essa crença limitadora. Eu não sei tudo? Não sei tudo. Ninguém sabe tudo, não tem como saber tudo. Mas o que acontece? Eu falei assim: não, cara, você tem que vencer a sua crença limitadora. Aí ele falou assim: não, mas eu tenho um projeto de montar um curso, eu apresentei para algumas universidades e tudo. E eu falei: tá, e por que você não tocou por à frente, cara? A oportunidade está batendo na sua porta. Você tem 35 anos de profissão. Toque esse barco. Pega esse curso que você já tem, que ele falou comigo que ele já tem um curso montado de 15 módulos. Segrega ele e vai dando um por um. Passa essa informação, não segura ela com você com medo de alguém saber mais do que você. Isso sempre vai existir. Então o que ele tentou fazer que ele não conseguiu? Ele tentou passar a crença limitadora. Ele tentou me passar a crença limitadora dele para mim. Mas eu falei assim: opa, aqui não. Hoje não, ninguém vai limitar, porque daqui eu não permiti que a crença limitadora dele me influenciasse. Mas o que eu fiz? Eu tentei reprogramar a cabeça dele para mostrar: vem cá, cara, você não precisa disso. Você não precisa colocar essa limitação dentro de você. Assim como eu estou sendo capaz de enxergar a oportunidade e passar a informação à frente, você também pode. E mais, hoje eu estou passando a minha informação de maneira gratuita para ajudar você que está me assistindo. Ele tem a oportunidade, pelo histórico, por tudo que ele tem, montar um curso de grande valor, mostrar não só para a galera formada igual a ele, com a mesma formação que ele, mas para o mundo todo. E com isso ele começou a pensar e tudo mais. Vamos ver. Semana que vem eu conto como é que meu bate-papo com ele rolou, porque sábado agora eu também, de repente ele mudou alguma coisa, eu conto para vocês no próximo. A influência da crença da pessoa foi ontem. Ontem eu estava no grupo do Brasil Inova, aí uma pessoa sem querer me ligou. Na mesma hora ela desligou. Aí eu até brinquei com essa pessoa, falei assim: poxa, eu ia te atender, porque algo dentro de mim, o passarinho verde, como diz meu pai, o passarinho verde, falou assim: Felipe, atende que ela pode estar precisando. Aí a gente está travando muito. E olha que eu calculei tudo para isso não acontecer, mas infelizmente está travando. Mas vamos tocar toda vez. Vou repetindo. Desde que eu perceber que o vídeo travou, eu vou parar, vou ficar estátua aqui na frente da tela até eu perceber que ele voltou, tá? Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se é a rede aqui da região que está fazendo isso, mas vamos lá, vamos tocar. E toda vez que eu perceber que travou, eu travo aqui, congelo até eu descongelar na tela. Mas eu estava falando dessa pessoa que veio sem querer me ligou. Então, ela sem querer me ligou, ela não falou nada e eu perguntei, porque no grupo do Brasil Inova a gente lançou o desafio de grave o seu vídeo e continue sobre o seu mindset. Como você percebeu o gancho para você crescer. Então, conversando com ela e tudo, eu falei assim: poxa, já gravou seu vídeo, já preparou o seu material, já sabe o que você vai falar. Aí ela falou para mim: não, eu tô com muitos problemas, eu tô saindo do meu estágio, as coisas não estão legais. Eu falei: para com isso, quebra a sua crença limitadora,
sai da caixinha, encontra a sua oportunidade. Para de ser a sua sabotadora, porque você está se auto-sabotando. Enquanto você ficar nesse pensamento negativo, limitador que você está tendo, você não vai a lugar nenhum. Você vai continuar no long time, você vai continuar parado onde você está. Você tem que quebrar isso. E parece que deu certo. Uma ligação sem querer se tornou a oportunidade de eu ajudar alguém. Na Brasil Nova a gente fala muito que empreender é compartilhar. Então, numa simples ligação mal feita, que foi sem querer, ela clicou sem querer e acabou ligando, se surgiu a oportunidade de eu compartilhar com ela essa troca de crença. Eu mostrar para ela que todos nós temos essa limitação. O mundo colocou essa limitação dentro da gente, mas só a gente é capaz de quebrar essa limitação. Então, quer dizer, de um bate-papo simples, de um bate-papo rápido, ela falou assim, não, Felipe, eu vou mudar, eu vou fazer, vou acontecer e também assim para os próximos capítulos, porque ainda não conversei com ela hoje. Ainda estou esperando para saber o que vai e o que não vai acontecer. Então, essa é a minha visão do mindset, minha gente. Tá travando muito, eu não vou me prolongar muito também no vídeo, porque senão fica uma coisa muito cansativa. Eu também quero que as pessoas tenham interesse em continuar assistindo. E quem foi que falou? É verdade, Fernanda. Nós somos os nossos próprios limitadores, nós somos os nossos sabotadores. Eu acho que a nossa mente, o nosso mapa, ele já vem de fábrica com essas limitações. Já que eu peguei no gancho de ficar contando história, hoje eu fui atender meu paciente, atendo um paciente no hospital, e o cliente dele, ela me contou sobre a filha dela. Eu tenho um filho pequeno agora, e ela falou que o momento mais difícil para ela, para a criança, é quando entra na escola. Eu fiquei pensando nessa história de mindset. Eu falei, mas por que será que uma criança de 3, 4 anos tem dificuldade na hora de entrar na escola? Aí eu percebi uma coisa. Quando nós somos pequenos, nossos pais estão ali para nos educar. Hoje eu sou pai e eu percebo isso. Então a minha cabeça é de proteger meu filho ao máximo, de não deixar o meu filho se machucar. Então se ele chora eu já vou correndo. Mesmo que existam literaturas que falam assim, opa, não faz isso, porque senão você vai mimar seu filho, mas a gente faz, não tem como. É instinto paterno, é instinto materno. E mesmo de pequeno você já vai criando o mapa dessa criança. Você já vai botando crenças nela que ela tá ali, mas ela depende de alguém. Ela tá ali, mas ela está presa a alguém. E a história dessa menina foi isso. Ela tinha uma limitação muito grande de entrar num ambiente com muitas pessoas. Ela ficava acanhada, ficava envergonhada, tinha dificuldade de se comunicar. E toda vez que o irmão dela chegava perto dela, isso se quebrava. Por que quando o irmão dela chegava, quebrava esse ambiente? Por que quando o irmão dela chegava, quebrava esse ambiente? Por um motivo muito simples. Dentro da crença dela, dentro daquele ambiente que ela estava incomodada, era o irmão dela o alicerce dela. Era o irmão dela que era a base forte. Era o irmão dela que passava confiança de segurança. Porque foi assim que ela cresceu. Que tem um pesado, ela tinha 4 anos de idade só. Mas foi assim que ela foi educada. Foi essa crença que foi embutida na cabeça dela. Que ela precisava de alguém muito próximo dela para proteger ela. Ela tem culpa? Não tem. Esse é o mindset dela. Esse é o mapa que foi embutido nela desde pequena. Então, quer dizer, hoje ela é capaz de reprogramar. Mas na época ela não tinha essa capacidade. Ela não sabia o que era. Ela simplesmente sabia que ela precisava de alguém protegendo. Mas ela não sabia como fazer. Hoje ela é capaz de mudar. Hoje nós somos capazes de mudar. Hoje nós somos capazes de reposicionar a nossa mente, de reprogramar nossas ideias. Hoje nós somos capazes de enfrentar as nossas limitações. Nós somos capazes de deixar de ser nossos obstáculos, de ser nossos sabotadores. É isso que eu quero falar para vocês. A gente tem que encontrar a nossa oportunidade e batalhar para essa oportunidade se tornar real. É isso aí, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que estava comigo até agora no ao vivo. Já se passaram 35 minutos de bate-papo. Rapidinho.
A Fernanda está falando aqui, minha mãe me passou suas inseguranças, como dirigir, por exemplo. Será que sou capaz de mudar isso? Fernanda, é lógico que você é capaz de mudar isso. E não tem jeito, né? Eu acho que eu me tornei um contador de história. Eu vou dar o exemplo da minha esposa. A minha esposa, ela tirou carteira, eu pedi para ela entrar em aula de reciclagem, não vai lá. Paga a aula para você perder o medo de dirigir. E nada dela pegar o carro, nada de pegar o carro, nada de pegar o carro. Aí um belo dia, o que a gente decidiu fazer? Ela gosta de correr muito, ela ama corrida, e ela foi pegar o kit dela na corrida no MAN. O MAN, para quem não conhece, aqui no Rio de Janeiro, é o Museu de Arte Moderna, ele fica perto do Santos Dumont. E nesse dia da entrega do kit, estava tendo test drive de carro. É isso aí, Karine, a gente precisa ser autor das nossas histórias e não apenas plateia. Mas voltando à história da minha esposa, o que aconteceu? Nesse dia da entrega do kit, tinham 3 carros para fazer test drive. Para quem conhece os carros da Honda, a empresa que estava fornecendo esse test drive era a Honda. Lá tinha um Honda Fit, que se eu for comparar com um carro popular famoso, é um Fiat Uno. Tinha um Honda Civic, que é um carro um pouquinho mais luxuoso, seria o atual Fusion da vida. E tinha uma CR-V, que é o carro mais antigo que se assemelha a CR-V era uma Blazer, um Jeep. Vocês são capazes de adivinhar qual foi o carro que a engraçadinha decidiu fazer o test drive? É isso mesmo. Ela que tinha medo de dirigir, que tinha suas limitações na direção, foi lá, bateu na crença dela e falou assim, não, eu vou dirigir, eu vou fazer o test drive, eu quero conhecer esse carro. Ela foi lá, preencheu a ficha e falou assim, eu quero fazer o test drive da CR-V. Eu fiquei pálido, porque minha esposa não dirigia. Ela mal pegava o meu Celtinha para tirar da garagem e dar uma volta no quarteirão comigo. Ela chegou, abriu o peito e falou assim, vou dirigir a CR-V. Eu falei, amor, não tenho nada contra você fazer esse test drive, mas entende uma coisa, se bater com esse carro, a gente vai ter que pagar o conserto. Esse carro só custa em torno de 100 a 120 mil. Você vai fazer o test drive mesmo? Eu acabei levando um medo meu para ela. Eu passei uma crença minha de que ela não sabia dirigir para ela. E como muitas das coisas que eu falo, ela escuta, ela pegou aquela crença limitadora que ela já tinha, de dificuldade de dirigir, com o que eu falei, e falou assim, na hora que a gente chegou na porta do carro, ela falou assim, poxa, não sei se eu vou fazer não. Ele pode fazer no meu lugar? Peguei o carro, fiz o test drive com ela dentro do carro e o vendedor, demos uma volta ali no aterro, e na metade do percurso ela falou assim, não, eu vou fazer sim, eu quero fazer o test drive. Aí o cara falou, sem problema nenhum, troquei de lugar com ela, ela foi dirigir. E posso falar, por incrível que pareça, ela dirigiu muito bem. Ela derrubou a minha crença limitadora que ela não era capaz de dirigir. Então, quer dizer, ela venceu a crença dela e botou a minha em tese, ela jogou a minha para baixo. Então é isso que eu quero falar. Não seja o seu sabotador. Busque sempre acreditar no que você está vendo, nas oportunidades que o mercado está te oferecendo. Então, é isso, galera. Não vou me estender mais, já se foram 40 minutos de bate-papo. E coragem é o principal de tudo, Flavinho. A gente tem que ter coragem, a gente tem que encarar. E você que faz parte do Brasil Inova, não tem outra explicação. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente está fazendo todo dia. A gente está ali debatendo, buscando. A gente não está buscando a ideia de empreendimento perfeita. A gente está buscando vencer a nossa crença limitadora. Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. Eu já deixo o gancho para o próximo vídeo, porque o próximo vídeo eu vou falar sobre os 10 anos próximos da minha vida, o que eu quero ser, quais são os meus objetivos e a grande influência que meu primo, que é economista, teve na minha vida. E para deixar o gancho, ele chegou para mim e falou assim, Felipe, isso eu tinha em torno de 24 anos, nessa média de 10 anos, eu acho que eu tinha 24 ou 25, ele chegou para mim e falou assim, Felipe, nós precisamos estar estabilizados aos 35 anos, o mercado pede isso. Eu parei, olhei e falei assim, pô, é verdade. Essa crença limitadora que ele impregnou dentro de mim foi muito boa, porque a partir dessa crença eu fui buscar oportunidade. Eu falei assim, não, eu tenho que estar estabilizado, eu tenho que estar no mercado, mas vou parar por aqui, senão não vou ter assunto no próximo vídeo. Então, para quem quiser assistir, fica ligado, semana que vem, quarta-feira, mesmo horário, 8 horas da noite eu vou estar aqui. Eu espero que a minha conexão esteja melhor, eu vou reclamar com o mundo dos
para ver se a gente consegue melhorar esse bate-papo que a gente está tendo, sem travar e sem interrupção. Então, quarta-feira, 8 horas da semana que vem, estaremos aqui falando sobre os próximos 10 anos da minha vida. Como encontrar as oportunidades, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, como crescer. Então é isso, galera. Para quem ainda não me seguiu, segue lá na página do Facebook, é www.facebook.com/Gestão para Todos Compartilhado. E o canal do Facebook, do YouTube, desculpa, esse aí é um pouquinho mais complicado que eu não consigo mandar o site. Então o canal do YouTube é só jogar lá na barra de pesquisa, Gestão para Todos, vocês vão olhar a minha carinha lá e é só curtir, é só se inscrever, que toda semana vai ter um vídeo. Surgiu um projeto novo aí, eu vou ver se eu consigo fazer vídeos diários, mas não vou contar agora, vou deixar vocês acompanharem lá. É isso aí, galera, muito obrigado para todo mundo que estava aqui, obrigado pelos coraçõezinhos e vamos nessa, porque empreender é compartilhar.